Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa formação CEL, né? A nossa trilha aí para você ter a sua carreira na palma da mão. A gente vai falar aqui sobre currículo, entrevista e LinkedIn, que é o básico para você ter a sua carreira na palma da mão, né? E antes da gente ir para o conteúdo em si, eu quero trazer aqui uma apresentação, né? Fazer uma abertura para te dar as boas-vindas, te receber aqui e te contar um pouco dessa jornada, por que, né, desse conteúdo. Então, eu já fiz aí algumas transições de carreira, então isso também que me motivou a trazer esse conteúdo e preparar as pessoas, né? O desafio hoje de quem busca transição de carreira, de quem busca recolocação, né? De quem busca um novo desafio, muitas vezes é o básico, né? O básico bem feito, ele é extraordinário, né? Como diz o meu amigo Richard Eiras. Então, vamos ao básico, né? Se a gente fizer essa base, essa estrutura aqui bem feita, a gente vai longe. Para poder te contar essa história, eu queria trazer um pouco aqui sobre mim, né? Eu sou filha da Nieco, esposa do Dani, mãe do Miguel, né? Então, esses papéis me conectam aí com o que eu acredito, com o que eu acho que é essencial, que é a educação, né? E através disso também liderar a transformação das pessoas, dos negócios, e estou também muito envolvida com comunidades de tecnologia, né? Então, eu vou deixar esse material depois aqui para você ter acesso também, ler um pouquinho, entender um pouquinho mais da minha história. Você pode também acessar as minhas redes sociais, né? Se conectar comigo no LinkedIn, no Instagram e também no meu site, tá? E aí, quando a gente fala, né, de transformação, quando a gente fala das carreiras, né, quando a gente fala dos negócios, das pessoas, né, como que as pessoas enxergam, esse desafio, né, como que elas enfrentam isso? No meu caso, eu fui atrás de conhecimento, eu fui atrás de conexões, eu fui em busca daquilo que eu acreditava que poderia agregar valor à minha história, à minha carreira, né? Eu sempre tive ali afinidade com a área de exatas e de humanas, então eu vou trazer tudo isso. Você vai enxergar um pouco de tudo isso aqui na minha história. Fui uma pessoa que tive desafios financeiros, então eu chegava a contar moedinhas ali, né, para poder bancar os meus estudos também. Então, tudo isso formou essa casca, né, essa história que eu trago e a ideia é poder compartilhar, né? Nem sempre a gente consegue ter tempo suficiente para atender todas as pessoas que nos procuram, né? As pessoas que me procuram, tem muita gente que me procura que quer ter esse contato diretamente comigo, mas eu não tenho agenda disponível para poder atender todo mundo que me procura. Então, essa formação é justamente para apoiar você no seu tempo, de acordo com, né, a sua rotina, você poder aperfeiçoar as técnicas, né, ou aprender, se você ainda não sabe, as técnicas para estruturar bem aí o seu currículo, LinkedIn, a preparação para a entrevista, com tudo aquilo que eu aprendi, tanto da minha experiência prática, né, como pessoa candidata, mas também como pessoa recrutadora ao longo desses quase 20 anos atuando com RH, e especificadamente desde 2011 no ecossistema de tecnologia pelo qual eu me encantei, e utilizo, né, de muitas ferramentas, de muito conhecimento da área tech para trazer também esse conteúdo, porque eu aprendi, né, com muitas pessoas que sempre tiveram essa abertura para compartilhar, né, para ensinar. Eu nunca tive medo de perguntar, porque o não você já tem, né? Então, eu sempre fui em busca, perguntava, o que eu não sei, eu falo que eu não sei, vou aprender, vou em busca, todo dia eu estou aprendendo, então eu me considero uma lifelong learning, então isso me ajuda hoje em dia, inclusive, a estar próxima, né, das novas tecnologias, dos novos conhecimentos, sem fazer com que isso me assuste. Acho que o que mais me encanta é poder estar em contato com essas coisas novas que eu enxergo valor e que podem agregar no meu dia a dia, e poder trazer isso aqui para você também, tá? A má notícia é que o tempo voa,
né? Então a gente não pode desperdiçar tempo, o tempo é o nosso ativo mais importante, mas a boa notícia é que quem pilota a nave é você. Então, se você tiver disciplina, organização, né? Se você é, fizer o que precisa ser feito, você vai colher os resultados, tá? Então, é, o sucesso, né, ou o fracasso, como a gente diz, aquilo que a gente não atinge o retorno esperado, pode ser por conta das escolhas que a gente faz, né? Do quanto a gente investe de fato em tempo, quanto a gente investe no nosso conhecimento e quanto a gente de fato coloca em prática. Não adianta só saber, a gente tem que saber, saber fazer e aplicar. Um conhecimento sem aplicação, ele não gera resultado, tá? E aí, eu quero trazer aqui para vocês o que eu é, chamo, né, de os 10 mandamentos da pessoa protagonista da própria carreira, tá? Depois você vai poder ler isso na íntegra. Eu vou passar só por cima, né, para você poder ter o conhecimento inicial aí desses 10 mandamentos. Então, você se conhecer antes de se posicionar, tá? Então, autoconhecimento é fundamental, é a base. Então, se você não teve a oportunidade ainda de fazer um assessment, para você se conhecer, se você não faz terapia, né, procure, né, essas ferramentas, esses caminhos para você exercitar o autoconhecimento. Nós somos um ser em mutação, né? A gente está o tempo todo nos construindo, né? Então, a pessoa que você era há 5 anos atrás não é exatamente a mesma pessoa que você é hoje, né? Toda a sua bagagem, a sua vivência, a sua experiência ao longo desses anos foi moldando você para você ser quem você é hoje. Então, hoje você é a sua melhor versão. Então, por isso que você tem que estar o tempo todo se é, é, procurando se conhecer, se entendendo para que você possa de fato se posicionar da melhor forma no mundo, nos ambientes em que você se encontra, tá? Traduzir a sua trajetória com propósito. Então, o que que você quer fazer com aquilo que você construiu até aqui, né? A sua vivência, os desafios que você enfrentou, os resultados que você entregou, ou aquilo que você quer fazer, né? Se você está estudando, né? Se você está se atualizando, como que você vai colocar aquilo em prática? Então, encontre, né? Ou busque encontrar a melhor forma de traduzir isso, né? Da sua trajetória para o seu propósito. O terceiro nas entrevistas, né, você se preparar para essa oportunidade, né, e não entender aquilo apenas como um interrogatório, né, você não está ali como um inquérito, né, fazendo pergunta e ticando um checklist. É ideal que você consiga estabelecer uma conversa ali que possa agregar valor, tanto para a pessoa que está te conhecendo, quanto você descobrindo ali um pouco mais sobre a empresa, sobre o desafio, né? Então, se prepare para a entrevista, tá? A gente vai ver depois nas técnicas isso de forma mais aprofundada. Transforme o seu LinkedIn na sua vitrine, né? Para quem conhece, né, desse tempo, hoje a gente usa esse recurso mais de forma digital, né? Mas ainda assim a gente vê em alguns mercados se utilizando também do modelo físico, que é o cartão de visita, né? Aquele cartão mesmo que você tem lá o seu nome, seu telefone, né, as formas de contato, etc. Então, o LinkedIn é como se fosse esse cartão de visita, é a vitrine da loja, né? É como você se mostra. Então, cria ali um storytelling, né? Uma história, né? Que tenha começo, meio e fim, que a pessoa consiga entender a sua trajetória, que consiga ver interessância, né, em você para querer conhecer um pouco mais. Né? Muitas vezes o processo ali seletivo começa com a pessoa, às vezes, indo no teu LinkedIn primeiro. Ela nem vai receber o teu currículo. Às vezes é um conteúdo que você colocou, que destacou para essa pessoa. Pode ser que você foi lá e curtiu a página da empresa, você conhece, está conectado com alguém que essa pessoa também está conectada. E aí, essas ações que você faz no LinkedIn pode fazer com que você apareça para alguma pessoa. E aí você passa a ser interessante, ela vai entrar no seu perfil e vai querer conhecer mais de você. E aí talvez só depois disso é que você vai se tornar uma pessoa candidata. Então, deixe o seu LinkedIn sempre completo, né? Para que ele
potencialize ele seja essa sua vitrine. É, usará constantemente, né, os seus resultados. Então, assim, mesmo que demore para você ter resultado, você precisa ter constância, né? Então, aplicar as ações, as orientações, os direcionamentos que eu colocar aqui para você, porque a partir do momento que você coloca em prática e que você é constante, mesmo quando o resultado não vem de imediato, uma hora isso retorna para você. São sementes que você vai plantar. Nem sempre você se candidatar a uma vaga hoje vai te gerar a sua recolocação imediata. Né? Eu tenho casos de pessoas que trabalharam comigo, que eu conheci, e levou 2 anos depois para essa pessoa vir trabalhar comigo. Né? Então, olha só. Então, você tem que ir plantando sementes, né? Aquela empresa que você deseja trabalhar, você já começa de agora criar um relacionamento com essa empresa, com as pessoas dessa empresa, os lugares onde essa empresa está, para que isso gere oportunidade para você lá no futuro. Então, tem sementes que você vai plantar que vai levar tempo para elas vingarem, mas você tem que ser constante, tá? Tem que aprender a pedir ajuda e oferecer valor. Então, tem uma metodologia, né, que a gente chama da metodologia do networking inteligente, dos 3 Is, né? Você tem que ser interessante, você tem que ser interessado, sem ser interesseiro. Então, não adianta só você se conectar com uma pessoa querendo só algo dela e não entregar nada para ela de valor também. Então, quando você entrega algo de valor, a chance de você ter algo de valor de volta também, ela é muito grande, porque você gera na pessoa o gatilho da reciprocidade, tá? Então, vou dar um exemplo aqui que a gente vai reforçar isso também em conteúdo. Você ir lá com uma pessoa que trabalhou com você, que estudou com você, e você fornecer um depoimento no perfil dela do LinkedIn, sem ela esperar. Você foi lá, quero dar um depoimento de como foi minha relação com essa pessoa, um fornecedor, um cliente. E aí, muitas vezes, a pessoa não está esperando falar, caramba, realmente, né, aquela relação foi tão bacana, vou devolver também essa recomendação. Então, isso pode ser muito interessante. Então, pense em outras situações que você pode colocar isso em prática, tá? Aí, o item 7 alinhar a expectativa à realidade com estratégia. Então, não adianta a gente ficar, né, que a gente fala que é no mundo de Bob, vivendo no mundo de fantasia, né, achando que sempre tudo vai dar certo, que tudo vai funcionar. Não, as coisas, elas se movimentam. Então, lógico, você vai sonhar grande, vai desejar, vai em busca, mas tem que ter pé no chão, né? Então, as pessoas, não é porque elas colocam o Pinchwork no LinkedIn que elas vão, nossa, vai chover convite para você fazer entrevista, né? Então, a gente tem que ter pé no chão. E aí, conversar com pessoas com mais experiência, com mais maturidade, vai te trazer essas referências para que você entenda realmente ali como certos mecanismos funcionam, e aí você, através da experiência de pessoas com mais conhecimento, você pode conseguir enxergar melhor essas situações essa questão, né, de ter uma visão mais ampla da realidade, e isso muda o jogo, tá? Não tratar sua carreira como um negócio é fatal. Então, tem que tratar a sua carreira como um negócio, né? O negócio tem estratégia, tem métrica, tem método, tem visão. Então, qual que é a sua visão, missão e valores pessoais? Né? Isso vai fazer com que você tenha direcionamento e você consiga investir energia para esse direcionamento para você ter resultados, tá? O último item aqui é se lembrar todos os dias que você é o protagonista da sua decisão. Então, carreira não é da empresa, a carreira é sua, porque quem escreve ela é você. Cada carreira é única, né? Especialistas falam hoje que a gente pode, agora, pelas expectativas, inclusive de vida, que em média a gente vai ter aí 5 carreiras diferentes ao longo da vida. Então, como que você vai se preparar? Como que você vai direcionar? Para onde você quer ir? Você quer ter uma carreira única? Exemplo, eu sou bom em vendas e quero seguir carreira em vendas. Mas você pode ter movimentos ao longo dessa trilha, dessa trajetória. Você vai trabalhar com vendas, de tecnologia, com vendas de produto, com venda de serviço,
Existem vários tipos de vendas. Então, isso também é esse movimento dessas diferentes carreiras. Você não vai fazer uma única coisa o resto da vida, entendeu? Então, você pode usar seus conhecimentos, suas competências para aplicar para resultados de formas diferentes, né? E quem escolhe isso é você. Então, a essência do método, né? O meu método que é a base de tudo para essa nossa trilha, para as nossas formações, é o método carreira CO3. O que é o CO3? É a carreira que você constrói, né? E aí, essa carreira que você constrói com consciência, com consistência e com coragem. Por isso que é CO3, né? Então, CO porque, né, todas as palavrinhas ali começam com CO, consistência, consciência e coragem, tá? Então, esse é o meu método que vai embasar toda a nossa trilha aqui. Então, espero que você aproveite muito disso e leia depois, né? Reflita sobre esses mandamentos e coloque em prática. Seja você o protagonista da sua carreira, tá? E aí, o que eu quero trazer aqui é que você só vai ter resultados se você tiver autoconhecimento, autorresponsabilidade e autoridade. Você tem que criar a sua autoridade. As pessoas só vão confiar em você, né, para te trazer para o time, para te trazer para o negócio, para te trazer para o jogo, se elas conseguirem enxergar isso em você. Então, você tem que ter autoconhecimento, autorresponsabilidade e construir a sua autoridade aí através do seu protagonismo de carreira, tá bom? Então, eu espero que você se sinta muito bem-vinda aqui a esse nosso encontro, que você aproveite muitos conteúdos, que você coloque na prática, então, tudo que você absorver de conhecimento, compartilhe, busque uma, duas, três pessoas que você possa compartilhar os insights, anote aí quais foram os principais insights desse primeiro momento. Espero que você aproveite muito o conteúdo e vai ser um prazer te conduzir aqui nessa jornada da nossa trilha Céu, que é a sua carreira na palma da mão, tá bom?